compartilhando aqui no Face. Como é que eu faço pra compartilhar aqui do jeito que eu queria? Não sei. Pin, comentário. Esperar o povo chegar. Oi, oi, pra quem tá chegando. Vamos colocar aqui. Título fixado. Ai, meu Deus, outra câmera. Tô tampando outra câmera. É muita coordenação, gente, duas câmeras. Aqui. Eu só não sei como é que eu faço pra... É que mudou aqui. Pra eu compartilhar no meu perfil também. No Facebook. Gente, ontem foi dia dos pais. Então, hoje, em homenagem, falaremos sobre paternidades e masculinidades. Eu não tô achando aqui pra compartilhar. Vamos ver. Nada feito. Bom, eu compartilho depois, então. Porque eu queria compartilhar da minha página pro meu perfil ao vivo e não só depois. Mas tudo bem. Vou até colocar o outro aqui. Oi, oi, Carol. Oi, Cândido. Oi, Lu. Como vocês passaram de Dia dos Pais? Coloquem aí nos comentários como foi, né? Essa coisa da quarentena deixa todos esses momentos mais sentimentais de maneira esquisita. Mesmo pra quem queria e poderia, se não fosse a situação que estamos, estar perto do pai. Esperar mais um pouquinho. Gente, eu não consegui compartilhar aqui no Face pra minha página. Eu sabia fazer isso antes. É que eu acho que eu usava o outro aparelho. E como o outro aparelho já está com o Instagram, eu vou conseguir compartilhar só depois da live finalizada. Mas tudo bem. Vamos lá. Dando alguns recadinhos primeiro, para depois entrar no tema de hoje. Pessoal que tá aqui no Face, eu dou preferência aqui pro Instagram. Quem quiser colocar perguntas anônimas, podem colocar na caixinha aí no Insta, quando tá online aqui no ao vivo comigo. Que eu não clico, então eu não mostro o nome de quem colocou o comentário. E aí, se não se importar de colocar nos comentários, pode colocar a pergunta que for, a experiência que for. Hoje é um lance um pouco mais sem roteiro, digamos assim. Eu tenho alguns pontos-chave que eu quero falar, que eu não quero deixar de comentar. Mas não tá tão roteirizado, então vai ser uma coisa que vai fluir mais de acordo com o que vocês vão me trazer, a interação que tiver. Então, recadinhos. Eu sou Larissa, sexóloga em formação. Hoje, inclusive, recebi lá um recadinho da pós, que provavelmente a gente não vai conseguir retomar as aulas este ano, porque a minha turma especificamente não tá tendo aula online, porque a gente tá em fase de projeto social, intervenção, então que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso por conta de cuidados de saúde que a gente precisa ter no momento. Então, isso é bom para quem compra os meus serviços, que agora tá tendo as consultorias online, tanto individuais quanto para casais, trisais, quadrisais, etc. E famílias, todos esses formatos. E em breve o próximo curso vai ser sobre autoestima e sexualidade. Semana passada a gente já começou a falar sobre esse assunto de autoestima. Inclusive já tive demanda de mais de uma pessoa me pedindo para falar sobre autoestima especificamente depois da menopausa, andropausa. Eu tô à procura de alguém que esteja à vontade de dividir essa experiência com as pessoas e não só eu trazer a minha visão técnica, que eu acho que tem certos assuntos que são bem legais. Inclusive hoje seria muito mais interessante
eu trazer também um pai para falar comigo, inclusive as pessoas que estão ao vivo, que são pais, que queiram entrar na live e falar com a gente, tô super aberta a fazer isso. Mas como foi uma ideia que surgiu em cima da hora, né, porque ontem foi o Dia dos Pais e aí eu decidi hoje falar sobre isso, eu não consegui alguém para fazer essa live conjunta. Eu posso retomar esse assunto, que eu acho que é muito válido, trazer esse assunto de novo com alguém que é pai. As lives, né, desde a semana passada, eu mudei de terça e quinta para segunda e quinta, as fixas, né, às 19 horas, geralmente. Às vezes eu adapto o horário, se eu tô fazendo conjunta e a pessoa quer fazer nesses dias mesmo, mas precisa ser outro horário. Além disso, a gente teve a live extra no sábado com a Nath, que foi muito maravilhosa. Quem não viu, tem que conferir, essa live é imperdível. Já tá no meu canal do YouTube também, que é o Larissa SR Pombo, igual vocês me acham nas redes sociais do Instagram e Facebook. Tanto o meu perfil pessoal quanto a página do Facebook eu repaginei e tirei o meu nome antigo, que eu usava o meu nome de empresa lá da Austrália, Harmonia, e troquei pra Larissa SR Pombo também, mas dá pra achar por @celebrando a diversidade, que é o que eu sempre coloco no fim dos meus posts e o que eu trago de mensagem do meu trabalho. Na segunda, então, foi um teste de Maquia e Fala, e o tema foi autoestima. Foi super legal, foi bem diferente. Eu gostei bastante de fazer, vou fazer outras vezes. Infelizmente, tanto a live de segunda quanto a de quinta, eu não sei o que aconteceu, que não ficou no meu feed. Mesmo na quinta-feira, prestando mais atenção e tal, eu achei que tava com o botãozinho certinho. Eu não sei se foi erro meu ou deu um bug lá, que ficou só no meu IGTV e eu sempre coloco no YouTube. Mas não ficou no feed. Então o teste que eu queria fazer, né, se tinha mais visualização e tal, não deu muito certo. Então eu cortei tanto o vídeo de segunda quanto de quinta da semana passada. Eu cortei em pedacinhos de no máximo 15 minutos, que é o máximo que o IGTV permite de vídeo gravado depois, e coloquei separadinho em vários pedacinhos. E o de quinta foi um formato diferente também, que foi o Lari News, que eu fiz um teste de falar sobre notícias. É um pouco mais pesado, eu acho, né? Tem esse tom mais sério, inclusive, né, o cenário, como eu tava vestida, como eu tava falando, e as notícias em si tem um peso um pouco maior do que a maioria das lives que eu trago, apesar de eu sempre trazer algumas coisas que são difíceis de serem faladas, mas que são necessárias. Eu gostei, mas eu não sei se eu vou trazer com tanta frequência, porque é um peso que não é tanto o meu estilo, ou então eu não tô conseguindo trazer essa leveza para essas notícias, né? Eu acho que teria que ser com um tom, de repente, de trazer um lado até cômico trágico, digamos assim, para conseguir dar uma leveza maior para essas notícias. Trouxe coisas boas também, mas os assuntos... semana passada a gente falou bastante sobre transfobia, então é um assunto realmente pesadinho. Eu já vi que tem perguntinha ali na caixinha, eu já dou uma olhada. Então esses foram os testes. A extra foi no sábado, que a gente falou com a Nath De Rose sobre não monogamia ética e responsabilidade afetiva. Então é bem importante, daqui 2 semanas a gente vai fazer outra live no sábado, falando sobre não monogamia também, mas outros aspectos. E pelo papo que a gente teve na live, já viu que tem demanda também para falar sobre fetiches, BDSM, parafilias. Então a gente vai marcar uma terceira também, que aí a gente ainda não tem data. E na quarta-feira dessa semana, além de hoje e na quinta, na quarta tem uma extra com a Aline, que a gente vai falar de algumas coisinhas complicadinhas que podem acontecer nos casamentos. Então, eu já vejo a caixinha aqui, já tô dando uma olhada, mas eu já comento. Peraí, só um pouquinho. Então, hoje, pra falar de paternidades e masculinidades,
é um assunto que eu acho de extrema importância quando a gente fala de movimentos e lutas e buscas feministas. A conversa não pode ser só dentro da bolha. Não pode só ser para pessoas já convertidas. Se a gente quer ver realmente mudanças, a gente tem que trazer todo mundo para o diálogo. E se as mulheres querem diferença na vida delas, a gente tem que trazer os homens para a conversa também. Eu já tive uma live com o Agni e a gente falou sobre masculinidade tóxica e essa pluralidade, né, das masculinidades, que foi bem importante, base para isso que eu vou falar hoje. Eu vou ver aqui as perguntinhas da caixinha. A pessoa falou: meu pai é tão machista, só valoriza o filho homem e estamos sem nos falar. Isso é bem complicado, né, gente? Porque a gente vê que também a reprodução do machismo pode também ser feita pelas mães, pelas mulheres, por professoras, por parentes, por amigas. Não é porque a gente tem essa visão, né, do opressor e o oprimido não vai repetir isso, porque é estrutural e estruturante. O que isso quer dizer? Tá tão entranhado na nossa cultura, na nossa sociedade, que todas as pessoas reproduzem esses preconceitos. Podem ter pesos diferentes, né, de maneiras diferentes, mas é muito difícil a gente escapar disso completamente. Então, as pessoas são construídas estruturalmente, socioculturalmente dessa maneira, e aí a gente vai tomando consciência e tendo esses diálogos, esses debates, essas campanhas educacionais, essas lutas, e aí as pessoas vão se desconstruindo e vão quebrando vários preconceitos, né? A gente tem falado muito ultimamente da questão racista, a luta feminista é uma coisa que a gente vem batendo na tecla diariamente. É uma coisa que vocês vão cansar de me escutar falar, porque não tem como escapar desse assunto de ir com o intuito de quebrar o patriarcado, sendo que a gente não passou dessa fase. Depois que a gente passar dessa fase, a discussão podem se aprofundar em outros aspectos, podem ir além. Mas enquanto a gente ainda tá nessa luta, é meio complicado fugir desse discurso, já que a gente não superou. Eu sinto muito essa pessoa, né, que colocou esse comentário. Se você precisar de ajuda, conversar no PV, ou, né, quiser algum atendimento a mais, é só me avisar. Não é a única, né, vide certos comentários que a gente tem visto nos últimos anos com frequência, inclusive na política. A coisa de sexualidade é uma coisa bastante recorrente nos últimos anos, né, para modos pejorativos, para chacotas, para classificação de pessoas, colocarem elas em valores de superioridade e inferioridade. Eu não conheço mulher nenhuma que não tenha sofrido nenhum desses machismos aí. E eu acho muito doido que quando você conversa com certas pessoas, certas mulheres, né, elas falam: ah, mas eu não senti machismo no meu trabalho. Mas, sempre tem o mais. Elas começam a me contar as histórias e eu falo: então, mas isso também é machismo. E esses machismos podem ser de maneiras muito sutis. Um dos pontos que a gente estava debatendo em uma das lives que eu fiz com a minha prima Marcela foi justamente isso: o tratamento no trabalho, como os homens, ela é engenheira, então que até pouco tempo era visto, né, como um trabalho só de homens. Como é que eles lidam tendo uma mulher junto com eles? Então tem os pontos positivos, tem os pontos que às vezes são muito sutis e que a gente acha que é gentileza, mas que no fim pode justificar colocar aquela mulher numa posição inferior ou mais frágil, que ela precisa ser cuidada. A gente quer isso de quem a gente dá consentimento para isso, mas a gente não quer ser colocada nessa maneira
no trabalho, porque aí pode justificar, por exemplo, um bônus para homem, um salário maior para o homem, regalias maiores, privilégios maiores no trabalho para os homens e não para as mulheres, né? E não essa igualdade entre as pessoas, independente do gênero. Retomando um pouco do que a gente comentou das notícias da semana passada, foi bastante forte essa campanha, essa polêmica que teve, né, na Natura, porque uma das pessoas que contrataram para fazer campanhas para a Natura para o Dia dos Pais foi o Tami Miranda, filho da Gretchen. O que dizer, não é mesmo? Ele foi contratado não para fazer vídeo, para aparecer na TV nem nada. Pelo que eu entendi, o nome, se não me engano, era embaixador digital, alguma coisa assim, que era para fazer as campanhas nas redes sociais. E teve, se não me engano, mais 15 pais que foram contratados para essa mesma campanha. Porque aí teve gente que falou que não se sente representado pelo Tami, que eles não entendem por que a Natura escolheu um pai trans, sendo que é uma minoria, uma porcentagem muito pequena que é trans. Ele mesmo deu algumas entrevistas, ele falou, você tem todo o direito de não se sentir representado. Você está sendo representado pelos outros 15 caras. E tem pessoas que mesmo, pais cis, se sentem representados por Tami, porque é um pai presente, é um pai que cuida da mulher do filho, que é carinhoso, que demonstra amor. Então, assim, é bem complicado a gente ter esses discursos, porque eu acho que mesmo que fosse só ele ainda é pai. E ele ainda merece espaço. E as pessoas trans passaram todos esses séculos aí sem representatividade. Por que a gente vai se doer quando elas encontram algum espaço? Se a gente teve esse espaço durante a nossa vida toda. Então, um pouquinho de reflexão antes de trazer esses discursos que são baseados em ódio e não de amor, a gente tem que refletir, porque às vezes é alguma coisa mal resolvida dentro da gente. Terapia, recomendo pra todo mundo. Minhas consultorias estão aí pra isso também. Os meus cursos, a gente se inclui na conversa, né, gente? Não é porque eu tô aqui falando de várias desconstruções que eu já sou completamente desconstruída. É o que eu sempre falo, a gente tá nessa estrutura. Então é impossível da noite pro dia, só porque eu tive consciência de que existem preconceitos e que certas coisas que eu faço são preconceito, que eu vou automaticamente conseguir não reproduzi-las nunca mais. É um processo. E tem que ter paciência. Tem que ter cuidado. E o mais importante, eu acho, nesses momentos, é ter escuta. É ter curiosidade. É fazer perguntas que realmente você queira aprender sobre as outras pessoas sem ofender. Então, abrir diálogo. Eu não entendo o porquê disso. Você pode me explicar o seu lado? Porque eu aposto que muitas dessas pessoas que destilam ódio por aí, ou esses discursos, que aliás, né, transfobia agora. Inclusive, eu falei na quinta-feira sobre o pastor que tentou boicotar essa coisa da Natura aí, deu tudo errado, e inclusive está sendo processado por transfobia, porque é crime. Então, assim, além de tudo, você está sendo um criminoso. Então, é muito importante essas pessoas que têm essa raiva ou esse incômodo, que às vezes não é raiva, mas é um incômodo, é não entender, buscar conversar com pessoas que passam por aquilo. Vamos voltar um pouquinho agora na paternidade trans, né? Eu não consegui achar, eu sou muito lerda pra gravar nome, gente, eu preciso de muita repetição. Mas eu sigo um casal trans, que tanto o homem quanto a mulher são trans, e ele está grávido. E é muito lindinho de ver os vídeos, as fotos dele grávido. E é muito impactante para muitas pessoas, mas eu acho que a partir do momento que você começa
a ver mais, se interessar mais, realmente estar aberto para isso, né, para querer entender, obviamente você não precisa se transformar numa pessoa igual a outra. A diversidade tá aí para ser celebrada, como eu sempre digo. Mas esse lance não é só da tolerância, e sim de entender, porque eu acho que essa palavra tolerância é um pouco no sentido de aturar. E eu acho que não é só aturar, é sim escutar, é acolher, é realmente querer entender essa realidade do outro, né? Em breve eu vou fazer mais reviews de séries e tudo mais. E hoje, inclusive, eu acabei de ver a série Pose, que fala bastante da questão trans, entre outros preconceitos, né? Então, logo mais trarei essas questões mais detalhadinhas que eu achei muito interessante. Além da paternidade trans, né? Que eu acho que vocês já entenderam o recado de que, independente da pessoa ser trans ou não, inclusive eu vi um post, agora eu não vou lembrar de qual página que foi, se foi da sexualidade ou... Enfim, era um pai não binário. Muito legal também de ver um pouquinho dessa história, dessa outra vivência de uma pessoa que é não binária. Então, não se considera nem nesses padrõezinhos que a gente entende de binaridade, né, de gênero, de homem e mulher. Ele foi designado homem ao nascer, é pai, mas é uma pessoa não binária. Então, como que ele expressa isso e como ele educa as duas crianças, né, os dois filhos, e é muito lindo também. Então, lembrando, né, retomando que eu já falei quinta também, que 5,5 milhões de pessoas no Brasil atualmente não são registradas pelos pais. Então, acho que tem que ter muito mais conscientização e trabalho para isso do que se incomodar com pais trans, pais fora da caixinha aí, porque essa caixinha também não tá tão convidativa. Falando um pouquinho mais agora da questão de ser pai, gente, se vocês quiserem colocar mais sobre as vivências que vocês tiveram com os pais de vocês, ou se vocês são pais, ou se vocês não querem ser pais, por que vocês não querem ser pais, ou se foram sem programar, ou se super programaram, contem aí. A questão das paternidades e masculinidades. Por que eu coloquei esse Szinho? Por que eu coloquei no plural? Porque a gente tem que, de uma vez por todas, entender que pra ser pai, pra ser homem, a pessoa não precisa não demonstrar medo, não demonstrar sentimentos. Precisa ser uma pessoa não tão presente na vida dos filhos, né? Como se fosse criação dos filhos, cuidar dos filhos fosse coisa só da mulher, só da mãe. Isso foi um dos ensinamentos que eu tive maravilhosos do meu pai. Meu pai é um mantegão, chorão, que nem eu. E ele me mostrou que não importa se ele é homem, enfim. Eu vi mais meu pai chorar do que minha mãe chorar. E já vi os dois chorarem por motivos diferentes, né? Por tristeza ou por emoções gostosas. Às vezes de orgulho, ou de ver, né, a criancinha lá, a filha, o meu irmão, o filho lá, fazendo uma apresentação de alguma coisa da escola, ou enfim. E isso é muito gostoso, de ver que o pai pode mostrar que ele é humano. Ele não vai ser fraco, porque ele tem emoções, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ser muito corajoso pra enfrentar esse machismo, pra mostrar que pode ter sim carinho, pode ter amor, pode ter abraço, pode chorar e tá tudo bem. A pluralidade também vem inclusive pros pais que são fora do padrão de masculinidade que a gente acha, né? Que vem daquele lance de masculinidade tóxica. Por que o pai não... Eu acho muito chato essa coisa do o que é masculino e o que é feminino. Eu nunca me identifiquei completamente com esses padrões de conceitos,
principalmente depois que eu comecei a jogar, né? Eu treinava golfe, eu competia. E esse lado competitivo, esse lado esportivo, é muito visto como coisa de homem. Como masculino. Como você vibrar. É muito uma coisa, né, da guerreira, da parte masculina, como se fosse o lado masculino. E aí, quando você... Eu tive uma experiência, por exemplo, na África do Sul, de conversar com pessoas que passaram por guerras ou que tiveram pessoas próximas que passaram por guerras. E eles falavam que eles tinham muito mais medo das mulheres, que as mulheres eram muito mais cruéis do que os homens. Eu não lembro se eles na época deram detalhes, eu tinha 17 anos. E eu acho que eles não deram detalhes do porquê, o que elas faziam de mais cruéis, assim, de mais cruel. Eu não sei se de repente até na época eu processei no sentido, de repente essa coisa de questão de instinto materno, de cuidar da cria. Então mexeu com a minha cria, mexeu comigo, eu vou lutar com toda a minha força, com unhas e dentes, com todas as minhas garras pra fora. Mas por que a gente tem ainda tão enraizado que é coisa de mãe, né? Teria que ser do pai também cuidar. E quando tem o pai que cuida, ele leva chacota. Então teve... É que eu vi tanto material que eu não vou lembrar os nomes, gente. Mas tem um cara que escreveu um livro 10 anos depois, que ele só anotava pra ele mesmo, aí ele mostrou pra uma amiga, e aí acabou publicando, não sei se 1 ou mais livros, a respeito da vivência dele como pai, da paternidade. De que quando ele levava a filha pro trabalho, o pessoal ficava caçoando ele, falando que ele era careta e que era pra ele deixar isso pra mulher dele. Que a esposa que tinha que fazer isso e não ele. Então, é difícil. E aí a pessoa que entrevistou esse autor comentou que quando ele descobriu que a esposa dele tinha engravidado, ele foi procurar material e era raríssimo. Tem pouquíssimos pais que dividem a experiência deles como pais. Pra mulher, nossa, engravidou, a vida, ele mesmo fala, a vida vira um blog, você acha material pra tudo quanto é lado, tem pitaco pra tudo quanto é lado, é até demais, né? Fica aquela confusão de informação e muita opinião. E já dos homens é aquela coisa muito fechadinha, afastada, às vezes é até presente, mas é uma coisa muito passiva e não realmente empática com o que tá acontecendo durante a gravidez, né, da pessoa que tá grávida. Lembrando que até pode ser um pai, como a gente já comentou, que aí é mais complicado ainda, né, da pessoa achar algum lugar que acolha esse momento da vida dessa pessoa que é considerada tão fora da curva, né? Mas mesmo os pais padrão, digamos assim, dentro da curva, têm essa dificuldade. Mais e mais a gente tem visto grupos de homens se reunindo, debates de homens, né? E é muito importante esse movimento. Eu acho que esse movimento tem que ser tanto entre os homens, para eles entenderem a pluralidade entre eles, como ter esse diálogo com outros gêneros, né? Não só as mulheres, mas todos os gêneros. Eu acho que essas separações são importantes, assim como o diálogo entre elas. Não adianta a gente querer só estar sempre junto, né? Todo mundo misturado, ou todo mundo, cada um na sua caixinha, porque se não tiver comunicação entre os grupos, entre os recortes, não vai pra frente. É aquele lance, de novo, que eu bato na tecla de estourar a bolha. Não adianta eu, que já sou feminista, querer falar só pra feministas e que nada vai mudar, porque o que a gente pôde fazer até aqui, a gente fez, e se a gente não levar esse diálogo para mais e mais e mais e mais pessoas e ocupar mais espaços e fazer parte da estrutura também, nada vai pra frente, nada vai mudar. Então, essa separação é importante para a questão de identidades, para entender as nossas dificuldades e ver que a gente não tá sozinho, que a gente tem similaridades e diferenças entre várias pessoas. Então, essas tribos
são importantes, essas rodas de conversa específicas para cada nicho é importante. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de participar de coisas, assim, muito recorrentes. Se é uma coisa eventual, tudo bem, mas regular, que seja só de mulheres. Porque eu realmente gosto dessa troca, desse diálogo entre pessoas, independente do gênero. Mas eu entendo a importância da gente ter espaços que as pessoas que nasceram com um certo corpo entendam o seu corpo, como ele funciona fisiologicamente, né? E como a cultura marcou esse corpo com tantas pressões e expectativas. Tanto, né, o corpo que é considerado do macho e da fêmea. E os que ficam no meio do caminho, imagino a confusão que não seja. Tanto ao nascer, né, dos pais e de um grupo multidisciplinar, multiprofissional aí, quanto, dependendo da decisão que eles tomam, como que essa pessoa vai lidar dali pra frente. Eu conheço pessoas, movimentos que hoje em dia, se a pessoa nasce intersexo, os pais decidem não fazer cirurgia nenhuma e vão explicando pra criança entender aos poucos que ela vai poder decidir pra frente se ela quer fazer cirurgia ou não e se ela quer se ela vai se identificar com sendo mulher, sendo homem, ou híbrido, ou andrógeno, ou intersexo, enfim. Alguém tem mais alguma perguntinha? Porque eu quero que seja mais interativo também, que eu só recebi aquela perguntinha na caixinha. Como eu falei pra vocês, hoje eu quero uma coisa mais fluida conforme o que for passando aqui nos comentários e eu for lembrando, porque eu vi vários materiais e tô trazendo o que eu vou lembrando de acordo com o que vocês vão trazendo pra mim. Não roteirizei tão certinho quanto eu roteirizei para as notícias de quinta-feira passada, por exemplo. A questão também é bem importante da paternidade de pais gays, né? Tem casais gays agora que agora no Brasil já faz algum tempinho que estão podendo adotar. Inclusive tem eu não vou lembrar o nome agora de cabeça também, mas se vocês quiserem me peçam nos comentários. Quem colocar aqui no IGTV, aqui no Instagram, inclusive coloca lá no IGTV que apaga aqui. No Facebook é bonzinho ele manter. Mas que teve um casal gay que inclusive até se assustou com a rapidez que foi aceito, porque geralmente esse processo de adoção demora muito, né, pra criança ou as crianças chegarem. E no fim eles adotaram, se não me engano, são 3 irmãos. E uma delas já chegou com essa questão trans. Ela é uma menina trans, ela já tinha esses indícios, então pelo jeito o grupo da adoção entendeu que por ser um casal gay, eles já estivessem com a mente mais aberta, digamos assim, para as condições trans daquela criança. Só que eles não sabiam nada sobre transexualidade. Então, eles levaram, não numa boa, porque eles não sabiam como lidar com aquilo, mas eles não barraram completamente aquilo, eles só, no início, ficavam com medo dos limites que eles podiam fazer, o que eles deviam fazer, em questão de proteger a própria criança. Então, eles tiveram que correr atrás de muita informação, de muita educação, e agora ela é patinadora, é uma criança super fofa, bem resolvida com a identidade dela. Acho que é muito legal de ver que, inclusive, ela nem se tocava de muita coisa. Com o tempo que ela foi entendendo que o mundo é tão preconceituoso, ela não conseguia perceber por que o mundo não ia aceitar ela como ela é. Então, conforme vai crescendo, a pessoa vai entendendo essa complexidade sociocultural, que uma criança na inocência dela, ela simplesmente queria ter cabelo sempre comprido, ela queria, né, patinar, tá patinando, queria maquiagem e se chamar de menina. Ela gostava ela, né, se sente muito bem com o nome feminino.
Carol falou, qualquer forma de amor é válida. Fico tão feliz com a adoção de crianças por pessoas responsáveis. Sim, exatamente, gente. Independente da orientação, da configuração, da orientação sexual, do gênero e da configuração familiar, é muito lindo de ver quem adota, né? E tem essas relações o mais saudáveis, de maneiras mais saudáveis possíveis. Que mais? Eu trouxe muito essa questão, né, do poder chorar, do poder se abrir, o poder demonstrar sentimentos. E eu acho que essa questão dos pais gays, né, é uma questão muito legal de uma pluralidade também de masculinidade. Não é porque é gay que é afeminado, mas se for afeminado também tá tudo bem. E as pessoas gays afeminadas também podem querer ser pais. Tanto biologicamente quanto por adoção. E a gente tem que abraçar isso, né? Por que a gente tem tanta barreira quanto a isso? Inclusive, uma das notícias que eu trouxe na quinta foi do polêmico livro, um dos livros infantis que a Xuxa falou que tá pra lançar, que vai falar de uma menininha, a Maia, se não me engano, né? Bebê arco-íris. Ela não é LGBT, mas ela é uma filha de duas mães. E, na verdade, isso é a história da afilhada da Xuxa, que inclusive está passando a quarentena lá na casa da Xuxa. Então, e o pessoal, meu Deus, fez um caos. Gente, não é querer influenciar as crianças, é mostrar para as crianças que existem diferentes configurações de família, existem diferentes orientações e o amor é o mais importante. Não é querer sexualizar a criança. Falar que a pessoa tem duas mães é sexualizar a criança. Não faz sentido nenhum. E outra, educação sexual bem precoce, de acordo com a linguagem, de acordo com a compreensão da idade de cada criança, obviamente, é muito importante, inclusive, para evitar abusos. Porque a maior parte dos abusos acontecem com pessoas próximas. E se a gente não tem essa educação, não fala isso para as crianças, elas entram em abusos e não sabem, em violência, depois lá pra frente, né, na adolescência, vida adulta, em relacionamentos tóxicos, elas mesmas podem estar sendo abusivas e tóxicas nos relacionamentos, tendo relacionamentos nada funcionais, nada saudáveis. É um sofrimento atrás do outro que não justifica. Esse livrinho, por exemplo, só mostraria uma maneira de combater a LGBTfobia, a homofobia, né? A lesbofobia, especificamente, neste caso. E as crianças que passam por isso têm muitas dificuldades. Se a gente não falar disso e não normalizar essas outras formas de amor, elas vão continuar recebendo preconceito, e se elas forem LGBT, elas têm muita dificuldade de continuar na escola. Elas recebem, né, violências tanto psicológicas, emocionais, quanto físicas. Então, muitas dessas pessoas abandonam a escola. Às vezes, na questão trans, então, terrível. A gente comentou semana passada, só 0,02% das pessoas trans vão para as universidades aqui no Brasil. Então é muito pesado. A gente ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Tem países que têm situações ainda piores, né? Porque é crime ser homossexual e tudo mais. Trans, então, nem se fala. Então, lógico que tem países que têm situações piores. Mas dos lugares que isso não é crime, né, no sentido de ser quem você é o país ainda que mais tem essa violência, e às vezes são agressões e mortes muito, muito, muito agressivas. Não é simplesmente matou, acabou. Então, tortura, são matanças muito, muito cruéis. Então, enquanto ainda tiver isso, e a gente falar que
comentar sobre a existência de pessoas diferentes da heteronormatividade, dentro do padrãozinho, a gente não vai quebrar. E a gente não vai conseguir combater essa situação que marginaliza essas pessoas. Então, vamos repensar quando a gente tiver essas questões incomodando a gente, sem querer entender a existência do próximo. Mais alguma perguntinha? Mais alguma questão? Que hoje eu não tô pensando em deixar até 1 hora cheia. Já deu uns 40 minutinhos. Lembrando, gente, que quem quiser consultoria comigo, tanto individual quanto casais, trisais, etc. e famílias, pode se comunicar comigo no PV, a gente marca os horários, eu dou os detalhes, é coisa simples, sem mistério. O próximo curso que eu vou lançar, que ainda não tem data nem quanto tempo ele vai ser, será o Autoestima e Sexualidade, que eu vou trabalhar bastante uma técnica que eu aprendi na Austrália e tô querendo trazer mais, eu mesma querer praticar mais, eu tô vendo a demanda a respeito desse tema de autoestima, então tô programando aí e formulando tudo aqui pra saber quanto tempo vai ser, preço, quando que eu vou lançar, mas será o próximo com certeza. E aí, depois desse, talvez eu volte a lançar o Sexualidade Repaginada, que é como se fosse um curso base, né, que eu já dei há pouco tempo, e talvez eu lance ele de novo, porque eu vi que tem uma outra pessoa que tá pedindo também. Alguma perguntinha? Gente, lembrando, deem corações, likes, compartilhem, comentem, eu preciso de feedback. Se vocês quiserem mais assuntos específicos, me falem. Filmes e séries que vocês queiram que eu faça review, me avisem, me deem sugestões, me falem do que tá dando certo, do que não tá, me ajudem a ajudar vocês. Se ninguém tiver mais nada nesse sentido, eu vou encerrar daqui a pouquinho. Então, lembrando que antes da minha live de quinta, que é a fixa, na quarta noite, se não me engano, vai ser às 9h30 da noite. Eu vou ver certinho e amanhã eu começo a divulgar pra vocês. Tá bom? E amanhã eu também coloco provavelmente um post escrito com alguns pontos principais que eu citei aqui hoje. Semana passada eu consegui fazer, eu mudei os dias pra conseguir ter mais post escrito, só que como eu tive que repartir as lives em mais vídeos e tal, me atrapalhou um pouco na live de quinta. Então eu consegui fazer no de segunda, e aí o das notícias eu não coloquei. Mas se vocês quiserem, eu posso retomar. A princípio eu não vou retomar ele por escrito, mas se vocês quiserem, eu posso fazer. Senão eu vou fazer só dos próximos. E vamos torcer para que os próximos vão pro feed, não fiquem só no IGTV sem ir pro feed. Carol falou que arrasando sempre, Lari. Maravilhosa, obrigada. Você também é maravilhosa, recém-casada, linda. E a Carol também falou que recomenda o curso. Ela tava lá no curso e eu gostei bastante de dar o curso. A Carol falou que linda sua pulseira, de Portugal. Aham, sim. Linda, linda. Adorei os cursos, parabéns, obrigada, gente. Alguém quer trazer alguma questão sobre pais, paternidades ou masculinidades? Algum pai quer entrar aqui comigo e falar comigo? Entrar ao vivo mesmo na câmerazinha, ou só colocar nos comentários, ou então na caixinha. Senão eu vou fechar daqui a pouquinho. Acho que é isso, gente. Ou alguém que não quer ser pai, que queira falar por que não quer ser pai. Eu não quero ser mãe, gente, mas eu não quero trazer esse assunto agora porque eu quero focar nos pais. Gente, acho que é isso. Vamos fechar por hoje? O assunto de quinta, ainda eu não sei o que eu vou trazer. Se vocês tiverem alguma sugestão pra quinta, pode mandar.
Senão eu vou de acordo com, de repente, de alguma demanda que vem na quarta, que eu vou fazer junto com a Aline, eu trago na quinta. Senão eu vou bolar. Provavelmente eu vou fazer alguma review. Eu vi há um bom tempinho já, no comecinho da quarentena, acho que foi, que eu vi a série Grace and Frankie, que é uma delícia. Então eu provavelmente vou... Essa será a próxima review que eu vou fazer. Aí depois dela, talvez eu faça de Pose, não sei. Então é isso, gente. Obrigadinha. Obrigada a todo mundo que veio, quem tá assistindo o replay também. Vocês me acham aqui, né, no Instagram, @larissa.s.r.pombo. No Facebook, tanto a minha página quanto o meu perfil é Larissa SR Pombo. Vocês me acham assim no YouTube também. Se inscrevam, inclusive, porque eu tenho que atingir lá uma meta mínima pra conseguir algumas coisinhas, inclusive pra ter o link do jeitinho que eu quero, com as palavrinhas que eu quero, pra poder divulgar melhor. Então me ajudem lá, o meu pequeno feto de canal de YouTube. Se inscrevam, espalhem o amor, o conhecimento, a educação. Se eu já pensei em fazer live em inglês, no momento eu não tô pensando em fazer em inglês. Eu fazia quando eu tava morando lá na Austrália. Até pelo fuso, eu não sei se valeria, né? E não sei, não tô com público principalmente no Instagram, em inglês. Então, não sei. Eu tenho um público grande que não fala português, na verdade, no Facebook, da época que eu morava na Austrália. Mas, inclusive, a maioria dessas pessoas era do meu trabalho com óleos essenciais e tudo mais, e outros assuntos que não sei se valeria a pena. Mas é uma coisa a se pensar. Como eu quero focar, né, no pessoal aqui do Brasil e de Portugal, né, pessoas que falam português, eu estou focando no meu trabalho em português. Semana passada eu quase não dei conta em português, gente. Imagina se eu fosse fazer português e inglês. Com esse negócio do feed que não foi, não sei o que, quebrei a cabeça. Eu fiquei tão louca, gente, que eu tava achando que com a Nath era no sábado agora, não que já passou. Aí não divulguei na live, né? Só divulguei por escrito na sexta e sábado. Foi uma confusão, mas consegui. Venci essa batalha. Gente, obrigada a todo mundo que veio. Muitos coraçõezinhos hoje. Muito obrigada pelo apoio. Deixe seus comentários lá no IGTV também. Se inscrevam lá no YouTube, tá bom? Vou encerrar aqui no Face. E vou encerrar aqui também. Gente, brigadinha. Beijo, tchau, tchau.